Fala aí, pessoal, do segundo ano, beleza? A gente vai estar falando agora de romantismo no Brasil. Lembrando que a gente já viu o vídeo de romantismo em Portugal. Se você não viu o vídeo, assiste primeiro. Por conta de Portugal, a literatura em Portugal sempre ia acabar se desenvolvendo mais rápido do que no Brasil. Bom, mas vamos lá, vamos passar. Galera, já foi dito em outros vídeos aqui do canal que a literatura ela vai ser um reflexo do contexto histórico em que ela está inserida. Então, se houver uma mudança na sociedade, na história e tudo mais, você vai ter uma mudança na literatura. Não só literatura, mas também todos os outros tipos de arte. E aqui pro romantismo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a Revolução Francesa como principal fator histórico. A Revolução Francesa que aconteceu em 1789 e levou a burguesia ao poder. Lembrando que apesar de a burguesia ter ascendido ao poder, a burguesia ter passado a dominar e a comandar a política, digamos assim, teve muita participação do povo. O povo que foi à rua, o povo que estava na rua quando teve a queda da Bastilha e por aí vai. Então a Revolução Francesa ela vai influenciar muito, mas muito mesmo o romantismo, não é não, Zalo? Senhor. Lembrando que essa parte falando de Revolução Francesa e tudo mais, tem também falando um pouco, é interessante você assistir no vídeo de cidadania do Zalo de Sociologia. Então vale a pena dar uma passada lá para dar uma checada e entender um pouco mais essa questão da Revolução Francesa. Além da Revolução Francesa e dessa ascensão da burguesia, a gente também vai ter a chegada real da família ao Brasil, né? A chegada da família real. Como o Zabo disse, e ele fez questão de ressaltar para mim, essa data de 1808 é um pouco controversa. Alguns historiadores dizem que foi em 1806, 1807. Mas para uma localização no espaço-tempo, vamos assumir que é 1808. Porque a chegada da família real ao Brasil vai mudar muita coisa, como por exemplo a capital. A capital, que era em Salvador, vai ser transferida para o Rio de Janeiro, que foi onde a família real se estabeleceu. Então, com a chegada da família real, você teve muitas mudanças no contexto social do Brasil. Você teve Parece aqui na frente da câmera. Quando você pegou e a família real chegou no Brasil, o Brasil ele ainda era meio que estados, era o que eu ia falar agora. Estados localizados que apenas faziam comércio com a colônia, com a metrópole. Então eles não tinham aquele sentimento do romantismo nacionalista. Quando Dom João chega aqui, o Brasil ele vai surgir esse movimento de integração. Então os estados e o povo vai começar a se ver como realmente um povo daquele local. Lembrando que quando a família real chegou no Brasil, além da fundação de bibliotecas e universidades, né, a primeira universidade foi fundada quando teve a chegada da família real, você também teve basicamente uma transferência da metrópole. A metrópole não era mais Portugal porque não fazia mais sentido você negociar com Portugal se o rei estava aqui. Então os negócios e tudo mais vinha parar no Brasil. E como o Zabo disse anteriormente, foi nesse contexto que o brasileiro começou a se tocar que o Brasil era um país legal. E depois disso você teve a independência do Brasil em 1822. Lembrando que essa independência você pode ver mais como uma independência política do que de fato uma independência total. Porque apesar de ter sido gritado independência ou morte e tudo mais, o Brasil ele ainda tinha um apego, ele tinha uma necessidade de Portugal muito grande. Por conta da economia e dos negócios e tudo mais. Bom, mas com todas essas mudanças no contexto histórico brasileiro e mundial, você vai ter novos valores para as pessoas vão mudar os valores delas. E a primeira coisa que a gente vai ter vai ser um novo sentido da vida. Antes o trabalhador ele tinha que só trabalhar, ele era trabalhador em tempo integral. Agora não, agora ele vai ter uma nova experiência de vida, ele vai poder descansar, vai poder aproveitar a família dele. E vale lembrar também que, eu acabei esquecendo de colocar, né, que quem fez o slide foi o Guima, mas nesse contexto histórico você pode colocar um novo público leitor. Você teve a aparição de um novo público leitor. Porque até então, até o arcadismo, você tinha que só quem era burguês, era nobre, era quem era letrado. E a maioria da população não era, né? Eles estavam preocupados em trabalhar, porque pobre está preocupado em trabalhar. Quem pode ler, quem tem tempo de apreciar a natureza, os viadinhos, lá igual no arcadismo, vai ser o nobre, vai ser o burguês. Mas voltando aqui para os nobres
nossos valores da vida, a gente também vai ter a livre iniciativa para uma competição. Você vai ter cada vez mais o sentimento do capitalismo aflorado nas pessoas, então elas vão estar sempre competindo uma com as outras, e agora elas vão ter um espaço, elas vão ter a liberdade de mostrar o que elas de fato sabem. Bom, a gente vai ter o individualismo também, né? Vai ser o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Não tem mais aquela história do que o outro quer, o que o outro mandou eu fazer. Sempre vai ser voltado ao eu. Contanto que a gente vai ver no próximo slide que uma das principais características do romantismo vai ser o subjetivismo, né? O eu voltando sempre para mim mesmo. Então, a gente vai ter, como eu disse anteriormente, a perda do poder da nobreza, por conta da ascensão da nova classe, a ascensão da burguesia, e a gente vai ter a diminuição das barreiras entre classes. O que isso quer dizer? Não existem mais classes sociais? Não, não é isso. O que acontece é que antes você tinha uma estratificação mais rígida. Você tinha o nobre, você tinha o clero, você tinha o rei. Agora não vai ser mais assim, você vai poder ascender socialmente. Você vai ter degrauzinhos entre uma classe e outra, em que você vai poder subir cada vez mais conforme você vai trabalhando, se esforçando e crescendo na vida. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente vai ter o que influenciou a produção artística do romantismo. A primeira coisa vai ser o mito do bom selvagem do Rousseau. Bom, o mito do bom selvagem vai dizer o seguinte, que o homem ele é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Né? Quando o Rousseau disse isso, ele queria dizer que o homem no seu estado natural, o selvagem, né? O homem selvagem ele era bom, mas era a competição na sociedade, a sociedade tragando ele mais para ser um ser social que vai transformar um homem em um homem mau, um homem não tão bom assim. Aqui a gente tem a Tempestade em Ímpeto, que é um movimento que ascendeu na Alemanha, né? Eu coloquei aqui como ele é escrito em alemão, né? Caso alguém tenha dado uma pesquisada, mas quem souber falar alemão e fala que eu não sei, então acho que é Sturm und Drang. Então, para quem quiser dar uma pesquisada, o nome em alemão desse movimento que teve, né, a Tempestade em Ímpeto, é Sturm und Drang. Bom, esse movimento que ocorreu na Alemanha vai ser um movimento nacionalista, né? Ele vai querer ressaltar os valores da minha terra natal. E por que você vai ter isso? O homem lá no século XIX, né, século XVIII, século XIX, ele vai ter um amor pela pátria porque é ali que ele está, é ali que a família dele está e é ali que a vida inteira, toda a construção, todas as raízes que ele construiu estão. Então, a gente vai ter esse movimento que vai estar ressaltando o nacionalismo, que é uma das principais características do romantismo. Aí, o romantismo, ele iniciou, caso alguém queira saber, e também é importante ter uma contextualizada um pouco maior, com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro, pra você ter noção de como ele influenciava as pessoas e os escritores, ele chegou a ser proibido uma época, porque aumentou muito a taxa de suicídio na Europa. Então, quando você tem a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, que é a primeira obra romântica publicada, e é uma obra que acaba influenciando extremamente as pessoas, você vai ter que os letrados, os escritores, também vão ser influenciados por essa obra. Lembrando que, como eu disse, a primeira faculdade no Brasil foi fundada na chegada da família real, né? Ou seja, a partir de 1808. Eu não vou saber informar datas exatamente para vocês. Bom, então até essa época o pessoal ele ia estudar na Europa. Eles iam para a Europa, voltavam um médico, um advogado. Tanto que a Inconfidência Mineira aconteceu por conta do pessoal rico que ia para a Europa. Exatamente. A Inconfidência Mineira, a gente fez um vídeo também sobre feriados falando da Inconfidência Mineira. Então, vocês lembrarem da Inconfidência Mineira, vocês vão lembrar que o pessoal voltava estudado de lá, então eles tinham contato com a cultura. E além de ir para lá e ter contato com a cultura, pode passar, a gente vai ter como uma das características que vai ser dada por conta desse afastamento da terra natal, a saudade da terra. A gente vai ver isso muito na primeira geração romântica da poesia. Contanto que a gente vai ter, e o Guima colocou aqui pra gente, ainda bem, um trecho da Canção do Exílio, que foi escrito pelo Gonçalves Dias nesse período do romantismo. Mas além disso, a gente vai ter o individualismo, que eu já falei, e o sentimentalismo, né? Quando a gente pensa no romantismo, a gente já pensa muito no amor e nas emoções. E isso vai realmente estar muito presente. Não vai ser do jeito que todo mundo pensa, que é
dar uma rosa, fazer uma declaração de amor. Bom, mas a gente vai ter o sentimentalismo. E além do amor, a gente vai ter também aquela questão dos sentimentos ruins, né? Eu sofro, viver dói, como a vida é ruim. Principalmente quando na primeira geração romântica você vai ter um amor não consumado. Bom, a gente também vai ter uma formação da fantasia, né? Que vai ser uma forma de evasão, uma forma de fugir da realidade. E essa formação de fantasia, esse sonho, ele vai voltar ao medievalismo. Então você vai ter aquela questão das cantigas e tudo mais. Porque o homem europeu, ele tinha essa história do medievalismo. E como ele ia fugir da realidade? Voltando para o passado. Já no Brasil, isso vai acontecer de outra forma. A gente vai ver com mais detalhes na frente, só que ele vai voltar ao índio. Né? Você vai ter até a questão do indianismo, que está aqui. Porque o indianismo, ele vai ser assim. Para ficar mais claro, a gente tem que entender que cria-se um herói. As obras criam um herói. E o homem brasileiro, ele não tinha herói, a gente não tem história. A nossa história é o índio, é uma história mal contada. Os europeus têm a época medieval, eles têm a época deles de formação de países e tudo mais, que é um continente mais antigo, que é o velho mundo. Agora nós, o novo mundo, nós não temos história nenhuma. A nossa história começa a partir de 1500. Então quando a gente vai buscar um herói no passado, a gente busca o índio. Só que esse índio, ele não é um índio brasileiro, ele é um índio europeu. Ele vai lembrar o europeu tanto fisicamente quanto do jeito de agir, quando você tem as expressões deles nas obras. Contanto que você vai ter índios de nariz espino, né, e tudo mais. Além disso, a gente vai ter a liberdade da expressão artística. Quando você tem a queda da Bastilha, você vai ter a proclamação dos direitos do homem. Então, você falou disso no vídeo de cidadania na sociologia, que eu acho que vai sair antes desse vídeo, então vocês provavelmente já assistiram e já sabem do que eu estou falando aqui. Mas uma das coisas que a cidadania, né, a Declaração dos Direitos do Homem vai garantir é que haja a liberdade de produção artística. O homem, ele pode escrever, ele pode imprimir e ele pode fazer o que ele quiser, expressar a ideia que ele quiser, sem que ele tenha a sua liberdade comprometida. Então isso vai influenciar muito, mas muito mesmo, o romantismo e as outras gerações, aliás, os outros períodos literários que vão se seguir. Porque se eu posso escrever, por que eu não vou escrever? Então o homem que ele era reprimido, que ele não podia escrever o quanto que ele queria, que perdão, hein? Ele agora ele vai poder escrever o que ele quiser e vai fazer isso com a maior vontade do mundo. Pode passar. Bom, agora a gente vai ter a primeira geração do romantismo brasileiro. A primeira geração ela vai ser chamada de nacionalismo, você pode chamar ela de nacionalismo ou de indianismo. As características dessa geração romântica, né? Lembrando que essa geração vai ser a geração da poesia, quando a gente está falando dessa primeira geração, a gente está falando mais da poesia, vai ter algumas características especiais, como o índio, né? Por isso que ela se chama indianismo. Você vai ter aquele culto ao índio, aquela questão da retomada do nosso herói, que é o índio, como eu disse anteriormente. Você vai ter a saudade da terra. E, Gabriel, passa os slides. Eu já volto no slide anterior para falar dessas outras características, mas a saudade da terra ela vai ser muito presente. Esse aqui é um poema do Gonçalves Dias, né, que eu já havia citado anteriormente. E é a canção do exílio que todo mundo já leu pelo menos uma vez na vida. E o que ela vai dizer pra gente? Lê aí, Zá, sua voz é muito bonita. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Que vozão bonita do caramba. Porra. Essa parte aí vai ressaltar que é do hino. Exatamente, eu ia falar isso logo depois de iniciar esse raciocínio, mas já que o Zavo já trouxe pra gente, essa parte é do hino. Então, galera, quão importante é essas produções românticas se elas ganharam espaço no hino, né? Ou seja, elas possuíram uma importância gigantesca. Até porque o romantismo, essa fase do romantismo, ela vai ser a primeira literatura realmente nacional. Ela vai ser a primeira literatura brasileira de fato. Porque as outras literaturas, apesar de você ter a produção no Brasil, você tem características mais europeias e tudo mais. E aqui, nesse primeiro trecho, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que ele está querendo dizer?
Bem, o cara ele foi estudar lá fora, porque como eu disse, não tinha universidades aqui no Brasil, ele foi pra lá pra voltar como um doutor, mas ele sente saudade da casa, ele sente saudade da pátria. Então as aves que lá gorjeiam, não gorjeiam como aqui, porque nossas aves são melhores, nossas cachoeiras são mais bonitas, nossas praias são as melhores, nossos homens são os mais bonitos. Vem cá, Gabriel. Olha que exemplo de verdade. Olha que homem. Você acha Se Aristóteles disse isso aí, ia falar, essa é a definição de essa é a estética. definição de estética. Essa é a beleza real. Você acha que tem um homem desse na Europa? Não tem. Não tem. Ou seja, tudo aqui no Brasil é muito melhor, então eu sinto saudade da minha terra. Eu tô indo lá estudar, eu vou sair de lá formado, casado, não sei, mas eu sinto saudade de casa. Volta o slide, por favor. Bom, além disso, como eu já falei bastante, a gente vai ter o culto à natureza, né? Nossa natureza é melhor, a natureza ela reage com o homem, não é mais aquela natureza do arcadismo. Também no escapismo também vai ter muito essa natureza, né? Nem tanto. O escapismo, essa questão de voltar, essa forma de evasão, vai ser mais ao passado. Eles vão se voltar mais para o passado. Mas essa natureza aqui, ela vai estar muito interligada com o homem. Não é mais a natureza do arcadismo que você observa, aprecia e fala, ai meu Deus, que viadinho bonitinho. Mas ela vai ser uma natureza que vai estar interagindo com o homem diariamente. Essa questão da religiosidade não é uma questão de vou estar falando de Deus nos seus poemas, não vou estar falando de Jesus Cristo e tudo mais. Vai ser mais uma questão da morte. Porque quando o homem ele tem medo da morte, ele vai estar voltado muito para a religião. E nessa época, né, na época do romantismo, você tem muito essa questão da morte presente. Tanto como medo, tanto como desejo, como a gente vai ver na segunda geração romântica, que é a ultra romântica, né, a mal do século. E como eu já disse anteriormente, a gente vai ter a questão do amor impossível. O amor que não se concretiza. Meu Deus, aquela mulher, eu amo tanto ela, mas ela não vem pra mim. Mas, então essa mulher, ela não me ama de volta, eu não consigo ter um amor com ela, eu não consigo estabelecer um contato, uma relação. E os principais autores, né, a gente vai ter aqui o Gonçalves Dias, que a gente já falou do Conto da Canção do Exílio, e o Gonçalves de Magalhães, só citando. Pode passar. A questão da morte que eu falei, da questão da religiosidade, a gente pode ver bastante aqui. Sabe ler? Canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo, da tribo Tupi, da tribo pujante que agora é errante, orfado e inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Nem pro Game of Thrones, Tá bom. Então, gente, aqui a gente tem bastante aquela questão da morte que eu falei, porque ele é um homem que ele não teme tanto a morte. Na segunda geração romântica a gente vai ver mais que eles temem e desejam. Só para dar um ressalto, para quem quiser expandir um pouquinho mais, essa influência de não temer a morte vem de Epicuro, um filósofo grego que já falava isso há muito tempo, uns 400 a.C., que teve muita influência também no romantismo, Epicuro, o seu movimento epicurismo. Vale lembrar que essa questão da filosofia voltando estava muito presente na Revolução Francesa, né? Você vai ter lá o Voltaire e todo o pessoal filosófico trabalhando ali, né, numa ramo mais da filosofia, então você pode sim ter a presença do Epicuro. Então pode passar, por favor. Aqui a gente vai ter a segunda geração romântica, ao mal do século. Por que essa geração é chamada de mal do século? Porque geral estava morrendo de tuberculose, velho. Era todo mundo morrendo de tuberculose. Os escritores da segunda geração, eles morreram com 22, 23 anos de idade. Às vezes você pega pra ver as fotos deles, eles são com aquelas barbonas, bigodão. Você pensa, esse cara é o maior tiozão, velho. Não, eles tinham 22, 23 anos. Não vai abrir porque tá sem a chave, ô cabaça, essa chave de baixo. Entendeu. Então, como características dessa segunda geração, a gente vai ter a dúvida, tédio, orgia, morte, infância e sofrimento. Bom, a dúvida. A dúvida vem do seguinte, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer a qualquer instante. Né? O autor romântico dessa segunda geração, ele estava em contato direto com a morte, ele podia morrer a qualquer instante. Então ele tinha dúvida, será que eu vou viver até amanhã? Será que eu vou viver até depois de amanhã? O tédio, né? O que vem esse tédio? Galera, tuberculose era uma doença desgraçada na época. Você ficava de cama, tossindo, cuspindo sangue. Então o cara que tá na cama, ele tá num puta tédio, velho. Ele não tem o que fazer. Então ele vai escrever, é aí que ele vai escrever e vai trazer bastante a questão da morte da infância.
Essa questão da orgia vem mais uma questão de eu poderia ter aproveitado, eu quero mais aproveitar, e vem a questão também de ter causado a tuberculose. Esses escritores, por exemplo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e todos os outros da segunda geração romântica, eles vão muito para bordel, né, os famosos puteiros. E era desses lugares que eles acabam pegando a tuberculose. Então essa questão da orgia que acaba traindo, que acaba matando eles. Agora, esses 3 itens aqui, eles estão muito relacionados. Porque, por exemplo, o Casimiro de Abreu, quando ele estava prestes a morrer, ele falou muito da infância, da família e de como ele sente saudade daquela época que não vai voltar mais. Já o Álvares de Azevedo, ele vai falar mais na questão da morte como uma questão do sofrimento. O sofrimento que vai acabar quando ele morrer, né, a dor física. Porque imagina, você ficar tossindo o dia inteiro, o sangue. Mas também você vai ter uma dor emocional, porque você vai estar deixando de viver. Tudo que você poderia ser, tudo que você poderia conquistar não vai existir mais, porque você morreu, acabou, velho. Passa aí o slide. Aqui a gente vai ter o Se Eu Morresse Amanhã, do Álvares de Azevedo. Sabe, lê pra gente. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã. Eu manhã. Hã? E que manhã? E que manhã. E perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Ó galera, essa estrofe aqui, ela vai dizer muito pra gente sobre essa questão do sofrimento, da agonia que eu não vou conquistar tudo o que eu podia conquistar. Ele diz, quanta glória eu presinto em meu futuro, ou seja, quantas coisas estão por vir, e que a aurora do porvir e que amanhã, né? Amanhã vai ser um dia lindo, amanhã vai ser, nossa, aquela manhã que você acorda e fala, é hoje, né? Aí ele fala, eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Ou seja, se ele morrer amanhã, nada disso vai acontecer e ele vai sofrer por isso, porque ele queria conquistar, ele almeja conquistar tudo isso. Continua lá. Que sol, que céu azul, que dove na alva, acorda a natureza mais louca. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã, mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã. A dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Então galera, aqui vai ter a mesma coisa, só que eu quero ressaltar esse penúltimo verso aqui. Esse penúltimo verso vai dizer o seguinte: a dor no peito emudecer ao menos. Ou seja, ele vai parar de sofrer a dor física, aquela tosse que ele estava, aquela expulsão de sangue, pelo menos isso vai acabar. Ele não vai conseguir conquistar mais nada, mas pelo menos ele vai conseguir parar de sofrer. Nossa. Aqui a gente vai ter os meus 8 anos, né? Eu vou aumentar um pouco a voz por conta da saída do pessoal, mas vamos lá. Meus 8 anos, Biel, agora você pode ler. Opa! Meus 8 anos. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Bom, galera, aqui, aurora. Aurora vai ser sempre o começo. Pô, velho, minha água. Aí, a aurora não é aquele começo de manhã, a aurora do dia, entendeu? Nascer do sol. Então, vai ser o começo da vida dele, quando ele estava interagindo com a família, com a irmã, e quando ele conseguia ficar tranquilo, né, embaixo das bananeiras, nas sombras dos laranjais, estava lá vagabundeando, mas ele sente saudade disso, né? A morte batendo na porta dele vai fazer com que ele sinta saudade do começo da vida, onde tudo era um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Agora a gente vai ter aqui a terceira geração do romantismo brasileiro dentro aqui da nossa poesia. A terceira geração ela vai ser social e liberal, né? O que isso quer dizer? Os artistas, os românticos, os escritores vão defender as causas sociais. Lembrando que aqui a gente já vai estar batendo ali nos anos de 1880, 1890, né? Quase 1900. E o Brasil ainda era um país escravocrata. Nós ainda éramos um país sem direitos, nossa população era toda cagada. Então a gente vai ter os artistas defendendo essas causas humanitárias. Chega de escravidão, chega de tudo mais, contanto que a gente vai ter o Castro Alves, que Machado de Assis disse que seria, caso tivesse vivido mais, o maior poeta brasileiro, Machado de Assis, dizendo isso.
ele vai estar denunciando a escravidão. Mas além dessa crítica social, a gente vai ter o amor erótico. Finalmente o homem consegue chegar na mulher amada. Finalmente você tem agora a questão carnal, a questão corporal, a questão do sexo. Né? Passa aí, por favor. Mas vocês já devem ter visto a imagem do navio negreiro, né? Um monte de gente dividindo o mesmo espaço, sem comida, sem água, com fezes, com mijo e tudo mais, tudo ali junto, tudo socado e em condições subhumanas, né? Condições que nem animais deveriam passar por. E aqui a gente vai ter um poema do Castro Alves. Ele vai dizer o seguinte: era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, turbilhão espectros arrastados, em lança e mágoa fãs. O que acontece aqui é o seguinte: quando vocês pesquisarem, joga aí no Google, navio negreiro, provavelmente vai aparecer alguns retratos do que eu estou descrevendo e o Castro Alves quis descrever aqui. Né? Você tem o que? Tinir de ferros, as correntes, estalar das foices, chicotada todo mundo, tudo que é canto. Ou seja, o pessoal tomava no cu. Então, ele vai criticar isso, porque nós estamos nessa fase agora, né, nessa transição em que os artistas eles vão estar defendendo a humanidade. Passa aí. E quando eu digo humanidade, eu não quero dizer o conjunto humanidade, mas a humanidade de cada ser. Aqui a gente vai ter Boa Noite, é um poema erótico. Vai ter aqui: boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Ou seja, ela está abraçando ele contra o peito dela, né? Ou seja, você já tem o toque agora, você tem o contato erótico. Ele, boa noite, e tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Ou seja, galera, ele vai estar aqui, a mulher vai falar: ah, tudo bem, você pode ir embora, mas ela vai dizendo isso enquanto beija ele. Ou seja, você continua tendo contato erótico. Você não tem uma mulher que quer que o homem vá embora. Não, aqui você vai estar totalmente dado ao prazer carnal. Contanto que ele diz aqui: as não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Ou seja, eles vão se desnudando e ali vai crescendo ainda mais o desejo. O corpo finalmente vira a casa dos desejos do homem.